Mais um Papo de Vitrola! Estamos aqui de novo. Agora nós temos dois canais, o Instagram e o YouTube, basta você escolher. Não tem problema, porque o Papo de Vitrola oficial está lá no YouTube, mas por aqui no Instagram a gente sempre vai fazer essa chamada. Exato. Então, não perde. Todo domingo, Papo de Vitrola sempre por aqui, tá bom? E eu já começo falando de uma queridinha, que é a jaqueta de couro. Você sabia que a jaqueta de couro foi criada pelos militares? Sabia. Ah, sim? Pois é. Mas essa aqui, queridinha, a minha, a sua, e todo roqueiro que se preze, todo motoqueiro e motociclista, porque eu tenho amigos dos dois lados, Exatamente. amam ter em seu closet de guarda-roupa uma jaqueta de couro. Bom, mas a jaqueta de couro que foi criada lá pelos militares pilotos foram se adequando, a moda trouxe ela para os dias atuais, né? E se tornaram funcionais, estilosas, inclusive tem modelo que não é jaqueta de couro, na verdade é jaqueta de couro, mas não é feita em couro, em outros materiais, e que nem por isso deixou de representar a nossa icônica jaqueta. E se você, que se diz roqueiro, ou motoqueiro, ou motociclista, não tem uma jaqueta de couro para chamar de sua, você está por fora, viu? Bom, mas é isso, viu? Olha só, jaquetas de couro aqui no Gueto Luxo disponível. Não tem muitas, só temos duas. E você já sabe, esse garimpo não é para qualquer um, não, viu, Davi? Exatamente. Então é isso, viu? E o seu visual? Fala um pouco do seu visual. Olha, eu nem ia falar do meu visual porque a minha jaquetíssima aqui é a icônica da vez hoje. Mas, já que vocês gostam de ternos, olha só, esse inclusive está disponível aqui do Gueto Luxo, tá? Ele é masculino, mas você sabe que as estilosas, roqueiras, fashionistas, antenadas de plantão, sempre estilizam seus visuais. Então eu aqui, ó, postei no meu visual bem alfaiataria hoje para dizer que as roqueiras também em seu mood, alfaiataria Exato, né? estiloso para os dias casuais também, viu? Depois do trabalho dá para usar de boa, assim, tranquilo, né, Davi? Quando eu vi você com esse terno, eu lembrei da Annie Lennox, da Eurythmics, ela usava muito É, esses terninhos, isso velho. aí. Essa época, né, muita Década gente de 80, curtia androginia, muito, né? curtia muito o visual, alfaiataria, essa coisa toda. E, inclusive, a gente hoje segue muitas tendências, porque a moda, ela é histórica, né, Davi? Ela se baseia muito na história, é claro, né? De tudo que vai acontecendo a cada década. Então, a influência e o rock também, né, Davi? E É. falando em rock, eu soube que tem muito mais hoje do que música, hein? Temos além de música, hoje, o rock também é literatura. Aqui, ó, a gente trouxe uns livros, a gente pegou um lote com vários livros falando de música. Eu trouxe dois em especial, né? Vamos começar por esse aqui, que é o Nação Tomada pelo Medo, Tom York e Stanley Donwood. Aí o pessoal fala, pô, quem é esses caras? Né? Aí você vira aqui o livro, ó, tem esse símbolozinho que vocês já devem ter visto onde? No Radiohead. É um clássico, É um né? claro. Então vamos lá. Tom York, para quem todo mundo já deve saber, é o vocalista do Radiohead. E esse Stanley Donwood é o cara que cuida de todo o conceito visual da banda, né? Toda a capa, aquela parte gráfica. Ele faz um bate-bola lá com a banda e ele cria o conceito visual aqui, ó. Tá vendo? Esses desenhos, essas coisas, ele faz em parceria com a banda. E o que é esse livro, afinal? Que é um livro bem bacana para quem é fã do Radiohead. Esse livro aqui mostra uma troca de mensagens e de correspondências entre o Tom York e esse Stanley Donwood. Que é o designer da É o banda, designer, ele, toda a parte gráfica, toda a designer parte gráfico. visual ele bola, né? É a mesma coisa que o Scott Thomerson, que é o cara que fazia isso com o Pink Floyd. O Pink Floyd mostrava a música, tinha lá uma ideia de um conceito, e o Scott Thomerson, cara de uma empresa chamada Hipnosis, ele traduzia as ideias do Pink Floyd em imagens, nas capas dos discos. Esse cara é a mesma coisa com o Radiohead. E esse livro é bem bacana porque mostra um pouco do processo criativo deles, né? Tem uns desenhos dele aqui, umas correspondências do Tom York com ele, umas letras, poesias, né? O Tom York manda para ele, ele vai lá e desenvolve o conceito visual. E aí a gente descobre como é essa sinestesia entre música, né, uma questão áudio, e uma questão de gráfica, uma questão de É imagem, como música e querer se imagem. comunicar, né? Isso, né? Porque é bem interessante isso, o cara traduzir em imagem aquilo que o músico faz É. a termos de som. Tem que ter uma conexão muito Tem que ter forte, hein, uma Davi? conexão muito forte. E o segundo livro é esse bem bacana, 45 rotações de rock,
que é um cara que ele cita singles importantes da música. Olha que bacana, ele faz uns desenhos, ó, tem as capas dos singles, né? Ele cita 45 singles, né, do mundo da música que são importantes, inclusive tem um aqui, ó, que a galera deve conhecer, deixa eu ver se eu acho aqui. Singles que influenciaram de diversos estilos. O que é um single? Single é um disco com uma música só. A gente tem aqui Mutantes. Nossa, e o livro é de um gringo, ele lembra, você vê a importância da música brasileira, do Mutantes. certeza. E aí ele cita umas curiosidades de cada single, né, faz uma ligação entre a música que o single tem com as influências ou os influenciados. É bem bacana. Aqui o Radiohead, aqui, ó, por sinal a gente falando do Radiohead, tem um single do Paranoid Android. Então é um livro bem bacana. Tem outros livros que a gente está lá na Retrowave. No decorrer dessa semana a gente vai começar a postar lá. Beleza? Bem bacana. E vamos hoje também de um outro clássico, um garimpaço, como diz o Jimmy, lacrado. Já tive esse disco, Joy viu? Division, eu tenho. E Você vinil. tinha, eu tenho. Eu tinha vinil, mas tudo bem. É um clássico, aqui Yankee Non Pleasures. Inclusive esse ano, no dia 18 de maio, completou 46 anos, né, da morte do... 80, 90, 2000, 2010, 2020. 46 anos da morte do Ian Curtis. Esse disco é praticamente, entre outros discos, né, mas é considerado um dos marcos zeros do post-punk. Né, tem aquela produção lendária do Martin Hannett, que ele teve a coragem de colocar o baixo e a voz, o baixo e a bateria na frente da voz e da guitarra. Né, ele fez o contrário. Geralmente o baixo e a bateria era atrás e a voz e a guitarra na frente. Ele inverteu a equação. E esse disco é muito bom. Você percebe que o contrabaixo no Joy Division é muito importante, exatamente, né? Potente. Exatamente. O Martin Hannett que fez isso. Esse disco, em relação ao segundo, ele é mais seco, tem uma produção mais seca, mais direto, é um disco mais desolador. Inclusive, eu gosto mais dele do que o segundo. Quem quiser até comenta qual é o seu disco preferido do Joy Division. E eu gosto muito desse disco aqui. E esse disco tem uma curiosidade. Uma das músicas quem canta é o Peter Hook. Você sabe qual é? Comenta aí. O Peter Hook canta uma das músicas desse disco. Pois é, nada a ver. E pra terminar tem que ter vinil, né? Vou pegar aqui. Eu achava que não ia ter. Tem aqui, fala aqui, olha aqui, ó. King Crimson. Olha. Ditch. Essa é uma capa refeita, viu, pessoal? Deixa eu virar aqui. Valeu, Fernandinha, ela filmando aí. Vamos lá. Esse disco aqui, ele é um ponto de discórdia dos fãs do King Crimson. Quem conhece King Crimson sabe que a banda vai muito além do rock progressivo. A banda mistura jazz, música experimental, música concreta. Tem disco deles que, inclusive, eles têm até samples, coisas eletrônicas. E esse disco é justamente de uma fase bem controversa. Eles gravaram, foram uma trilogia. Esse é o segundo disco, o Beat. O primeiro é o Discipline e o terceiro chama-se Trio of a Perfect Pair. Certo? E nesse disco, nessa trilogia em específico, o King Crimson quis fazer uma coisa mais comercial. É chato falar isso. Mas eles pegaram as influências de art rock, umas influências de new wave, e ficou um disco mais palatável em relação ao trabalho anterior deles. Outra coisa bacana é que pela primeira vez o fundador, né, do King Crimson, Robert Fripp, ele repete a mesma formação da banda. Antes desse disco, cada disco era uma formação. Nesse disco aqui, ele repete essa formação aqui, que é o Adrian Belew na guitarra, o próprio Robert Fripp, né, o Tony Levin no baixo e o Bill Bruford, que é um excelente baterista que inclusive tocou no Yes. Certo? Essa formação até se repetiu até os dias atuais, aí nas últimas turnês, eles tocaram juntos. E é um disco bem polêmico por causa disso, porque tem uma coisa mais palatável, mais pop, mais comercial, e a gente vai ouvir ele agora. Vamos lá, vamos escutar. Deixa eu ouvir, né? Valeu, pessoal. Desligar. É mais experimental, assim, negócio mais comercial, assim. Então é isso aí, até a próxima, viu? Papo de vitrola. Até o próximo.